Então, dando continuidade, né, na aula anterior eu falei das expressões lógicas e agora a gente vai entrar de fato nos comandos condicionais, tá? Primeiro a gente precisava entender, né, como são as expressões lógicas na linguagem C, para depois a gente entrar de fato em como usar essas expressões lógicas para condicionar o programa de acordo com o que o usuário estiver usando ali no momento, estiver fazendo, né? Então, um comando condicional é aquele que permite decidir se um determinado bloco de comandos deve ou não ser executado a partir do resultado de uma expressão lógica. Então, como eu disse para vocês, né, aqueles N exemplos que eu dei para vocês lá do banco, né, do usuário que vai poder acessar ou não dependendo da idade, enfim. Quando eu tenho lá condições para que eu execute aquele programa, aquela parte do programa. O principal comando condicional da linguagem C é o if. Tá? Depois tem outro, a gente vai ver, mas o if, né, que é o mais usado aí. E a sintaxe dele é if e expressão lógica. Olha, então aqui dentro é que vai entrar o que a gente viu na aula passada. If, expressão lógica, comando. Tá? Se for um comando só, né, se eu tiver que fazer só uma linha de comando aqui, eu posso usar dessa maneira. Ou, olha, expressão lógica, dentro de parênteses aqui, e aí eu abro, né, como vocês já estão acostumados aí, abre chaves, e aqui os comandos todos, né, posso ter mais linhas, posso ter mais ifs aqui dentro, tá? Posso ter um if dentro do outro, a gente vai ver isso com calma. Mas enfim, posso ter um programa grande aqui, várias linhas aqui chamadas de funções, enfim, dentro aqui. E aí, a hora que eu acabar, eu fecho, tá? Com o chaves aqui, fechamento de bloco que vocês já viram, né? Nas aulas anteriores. Seria o begin e o end, aqui o começo e o fim, enfim. Então, olha, se a expressão for verdadeira, executa o bloco de comandos. Então, por exemplo, né, faça um programa para ler um inteiro e verificar se ele é par ou ímpar. Tá? Esse daqui é um exercício clássico aí que os professores todos passam, né? Se vocês forem procurar aí no Google. Então, como que ficaria esse exercício? Olha, eu tenho um int a aqui, olha, que é o número que eu quero saber se ele vai ser par ou ímpar. O scanf, que a gente já viu na aula passada, vai o quê? Esperar o usuário digitar alguma coisa, né? E armazenar dentro dessa variável int. Aí o if, olha, vai esperar, né, o resultado aqui, olha, dessa expressão. Aqui que vocês têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, olha, o que ele está fazendo? Ao invés dele ir lá e dividir por 2, depois ver se sobrou, né? Ele já está fazendo tudo numa linha só. Olha. Então, quando um número é par, né? Quando ele dividir por 2 e não sobrar resto, né? Então, o número 4, o número 8, enfim, né? Não precisa chover no molhado aqui. E esse comando aqui, olha, se vocês forem olhar nas aulas anteriores lá, né, de módulo, vocês vão ver as aulas de comandos aritméticos, né, onde eu faço conta lá, vezes, dividir e tal, que o porcento na linguagem C, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resto da divisão. Então, vocês concordam comigo que qualquer número natural que eu colocar aqui, se eu dividir por 2, ou ele vai sobrar 0 ou ele vai sobrar 1. Né? Não há outra possibilidade, ele sempre vai sobrar 0 ou 1. Né? Esquece decimal, estou falando de número, né? Número natural. Então, olha, em uma única linha, né, com uma única continha, pegando o resto da divisão, eu consigo saber se o número é par ou é ímpar. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando o A que você digitou lá, está dividindo por 2 e pegando o resto. Tá? E jogando aqui, olha. Então, se for 1, quer dizer o quê? Que o valor que você entrou é ímpar. Né? Então, ele vai printf aqui, ó, o valor é ímpar. Tá? Eu poderia aqui, vou mostrar depois, né, imprimir também, né, ou senão, o número é par, tá? Que eu vou mostrar, acho que está no próximo slide. Não, mas eu mostro para vocês. Mas entendido aqui, olha, então ele está fazendo a conta aritmética aqui dentro, olha, como a gente fez lá na aula passada, e aqui, como sempre, vai dar 0 ou 1, então o meu if aqui, se for 1, ele vai entrar aqui e quer dizer que o número é ímpar. Tentem rodar esse programa, tá? Abram lá o compilador online,
né? Ou que tem aluno que já me retornou que está fazendo, que conseguiu instalar, né? Ou já sabia, já tinha feito um curso técnico aí, mas tem aluno que está com o compilador instalado no desktop, mas enfim, não vem ao caso. Se você não está conseguindo instalar na sua casa o compilador, abre o compilador online que eu passei para vocês e tenta rodar esse programa, ok? Para vocês entenderem aí o que está acontecendo. Aqui, olha, vem o senão, né? Então, muitas vezes eu quero lá colocar um bloco para ser executado somente sob uma determinada condição, mas se essa condição não for satisfeita, eu não quero que o programa não faça nada, né? Eu quero ter uma outra opção de execução, nem que seja uma mensagem de erro, uma mensagem de aviso, né? Operação não permitida, de repente, né? Enfim, eu tenho o comando else aqui para esse caso, onde o if não for não for verdadeiro, não for satisfeito. A sintaxe é essa, então, olha, if, expressão lógica, eu abro aqui com chaves, coloco o bloco de comando. E aí, else, olha aqui do inglês, né, seria o senão, executo outro bloco de comandos, tá ok? Exemplo, olha, então tem o nosso já conhecido exemplo aí do ímpar, olha. Até aqui, esse programa é o mesmo que a gente viu lá em cima, né? O que eu acrescentei aqui, olha, é o else e o abre e fecha blocos aqui, olha, com um printf, o valor é par. Se sobrou o resto na divisão, o valor é ímpar, se não, o valor é par. Perfeito? No vídeo é mais fácil, que vocês podem pausar, voltar e ver o tempo que vocês quiserem aí, né? Por isso que eu faço rapidinho, porque daí aqueles que já estão pegando conseguem passar mais rápido aí, tá bom? E ainda eu tenho, olha, um else if. O else if eu vou usar aqui, olha, intermediário entre o else sem nada aqui, olha, e o entendimento disso daqui seria o quê? Se tal coisa, faz. Se não, se tal coisa, se não, se tal coisa, se não, se tal coisa, e por fim, olha, se não, executa o último bloco aqui. Então, vamos supor assim, eu tenho várias opções, né? Como eu dei lá na aula passada. Olha, se ele tem crédito na sua conta, pode passar a compra para ele e debita lá do cartão de crédito dele. Se não, se ele for marcado como um usuário premium, né? Que ele pode pagar depois, sei lá, executa uma outra coisa ainda, né? Se não, se for uma conta de administrador, onde ele pode fazer aquela operação, executa outra coisa ainda. Se não, caso contrário, mostra lá uma mensagem de erro, você não é permitida essa operação para você, por exemplo, tá? Então, onde eu tenho várias comparações possíveis, né? Eu tenho várias possibilidades de entrada no meu sistema e para cada entrada que eu tiver, para cada opção que eu tiver, eu quero ter alguma coisa ligeiramente diferente. Tá? Então, até agora, o que a gente tinha visto era o quê? Que eu poderia usar a tabela verdade lá do E e ir colocando ali expressões, e se todas aquelas fossem verdadeiras ou uma delas, eu executava o bloco. Mas com o if mais refinado aqui, com o else if, né? Eu consigo, para cada uma dessas opções, dar um tratamento diferente no meu sistema. Tá bom? Então, é isso que está falando nesse slide aqui. Olha. Então, if alguma coisa acontecer, eu executo aqui. Se não, se, né? Else if outra coisa acontecer aqui, aí eu posso executar ainda um segundo comando. Se não, olha, se nenhum desses for satisfeito, então quando que ele vai entrar aqui no else? Olha, se ele tentar essa expressão aqui for falsa, ele vai tentar essa segunda aqui. Se ela também for falsa, aí ele vai cair aqui, olha. Tá ok? Se essas duas expressões forem falsas, se uma delas for verdadeira, ele não vai cair nesse último else aqui, ok? Exemplo. O programinha lá do ímpar ou é par, ele pode ser zero também, né? E eu quero deixar aqui bem claro que ele entrou com valor nulo, por exemplo, tá? Então, como eu posso fazer esse programa? Então, eu tenho o int a aqui, olha. Esse result a gente nem tá usando. Esses Ctrl C, Ctrl V, né? Então, int a, olha,
Aí eu tenho um scanf aqui, tá lendo o valor que o usuário digitou. E olha, eu vou perguntar, né? Vou comparar. A é igual a zero? O usuário digitou o valor zero? Se sim, ele imprime, ó, ele coloca na tela, o valor é nulo. Tá? Else if, ó, se não for zero. Aí eu faço a minha famosa continha lá. Se der 1, olha, então é ímpar. Se não, olha, então se ele não for verdadeiro aqui, for falso aqui, olha. Ele não digitou zero. Se ele for falso aqui, olha, se não sobrar 1 no módulo aqui, então eu quero que ele imprima aqui é par. Tá? Então percebam, olha, que principalmente para quem nunca programou, né? Como tá complicando, né? Como tá ficando cada vez mais complexo, tá? Então a gente tem que entender isso daqui direitinho, né? Não deixar dúvidas para não acumular depois. Então é isso. Deixa eu ver se faltou falar mais alguma coisa daqui. Tá certo. Como eu disse para vocês, eu consigo colocar um if dentro do outro, tá? Eu chamo isso em programação de condicionais alinhados, tá? Então eu tenho aqui, olha, uma expressão if, expressão A. Se a expressão A for verdadeira, esse chaves aqui, olha, ele só está sendo fechado aqui, tá vendo? Ó, se a expressão A for verdadeira, eu vou testar ainda uma outra expressão, ó, if, expressão B. Se a expressão B for verdadeira, aí ele vai entrar aqui no comando 1, olha. Else, ó, comando 2, ó. Aí eu fecho aqui. Esse else aqui, gente, ele é desse if aqui, olha. Percebe? Se eu quisesse colocar um else desse if aqui, olha, eu teria que ter colocado ele aqui, ó, depois desse fecha aqui, olha. Tá? Então, pausa aí o vídeo, olha, analise bem, né? Nos slides, você tem o slide aí, né? Olha bem, ó, tá vendo? Esse if aqui, olha, tá sendo fechado aqui. Então, esse else aqui é desse primeiro if, tá bom? Mas, Vanessa, não seria a mesma coisa de eu colocar aqui, olha, if expressão A e expressão B? Porque, né, uma pergunta que algum de vocês pode fazer, né, na sala de aula acontecia, é essa, né? Então, olha, ele só vai entrar aqui, olha, se o A for verdadeiro. Então, eu já poderia colocar numa mesma expressão, if A, E, B, coloca o comando aqui. Sim, nesse caso, sim, ok? Mas pode acontecer aí que você precise de um condicional mais fino aí, de um ajuste mais fino no seu sistema, e você precise colocar um if dentro do outro. De repente, se você fosse executar aqui um comando antes, né? Se o A é verdadeiro, faça alguma coisa, chama alguma função, enfim, né? E depois você compara o B. Então tem N situações, tá bom? Por isso que existem essas duas opções, tá? Num comandinho simples, né? Num exemplo acadêmico aqui, né, que a gente está usando, de fato seria a mesma coisa, tá? Porque ele só vai entrar aqui quando esses dois forem verdadeiros, né? E aqui a pergunta que eu sempre faria lá na aula, né? Quando o comando 2 é executado, né? Então, o comando 2 ele vai ser executado independentemente da expressão B ser verdadeira ou falsa, né? Então, ele vai, olha, comparar aqui, né? Fazer essa comparação da expressão A, né? Se ela for verdadeira, ele não vai executar esse else aqui, ok? Porque ele vai entrar aqui, olha, vai fazer o que tiver que fazer aqui e depois já vai pular para cá, ó, para esse final aqui, tá bom? Se a expressão A for falsa, daí ele vai executar o comando 2, tá? Então, o comando 2 é executado quando a expressão A for 0, tá ok? Independentemente do valor da expressão 1. Aqui eu tenho, olha, um comandinho um pouco mais complicado, olha. Não é mais complicado, mas é aquele caso que eu falei para vocês, né? Se o else for da expressão B e não da expressão A, olha. Aqui o else é da expressão A, né? Mas se eu quero colocar um else na expressão B, ó, então como que ficaria? If, expressão A, esse abre chaves aqui, tá fechando aqui, olha. Então, se a expressão 1 for verdadeira,
ele vai entrar aqui e vai comparar a expressão 2. Se a expressão 2 também for verdadeira, ele vai executar o comando 1. Se não, ele vai usar o comando 2. Então, na pergunta aqui que eu faria para vocês, né? Quando o comando 2 é executado? Quando? Ó, quando a expressão 1 for verdadeira e a expressão 2 for falsa. Tá bom? Expressão 1, expressão A, né? 1, expressão B, 0. Aí ele vai entrar aqui. Tá? Esse tipo de coisa a gente chama de teste de mesa, às vezes, né? Dependendo da equipe de programação aí, que é testar, tá? Então pode até colocar numa tabelinha ou fazer, né, na mão aí, no papel, tá? Ó, se o A for 0, porque é sempre 0, 1, né? Se o A for 0 e o B for 0, o que ele executa? Se o A for 0 e o B for 1, né? Se os dois forem 1, enfim. De novo, né? Com duas expressões só, tranquilo, né? Até para quem estudar, para quem pegar aí, até que é tranquilo. Agora, pode ter 10 expressões, tá? Então, se os senhores forem ser, né, programadores aí, pode acontecer de ter várias coisas acontecendo aqui, né? Com vários ifs um dentro do outro, com e aqui dentro, com ou aqui dentro, olha, várias expressões sendo comparadas aqui. Então faz, né, esse teste de mesa, faz a lápis lá, enfim, da forma que vocês acharem melhor aí, e testa, né? Porque esse tipo de erro aqui que pode acontecer, né? É aquele erro em tempo de execução que eu falei para vocês lá na primeira aula, né? Então o seu programa tá perfeito, não tem nenhum problema, né? Não tem a sintaxe tá ok, mas é um erro de lógica, tá? Então se vocês fizerem aí um fecha-chaves no lugar errado, já muda toda a história, percebe? Né? Então algum errinho bobo aqui pode, né, o avião cair, a conta do usuário você tirar R$1.000 da conta dele, você trancar a porta, acender o gás, sei lá, né? Que sistema que vocês vão fazer aí na vida de vocês, tá? Então é bom tomar cuidado com essas coisas, mas vamos lá. Sempre que puder, simplifique, né? Então, essa coisa do simplifique, né, é muito subjetiva. Pode ser que algum de vocês aí ache que isso daqui tá mais simples, né, do que esse outro, olha. Mas é aquela história que eu falei para vocês. Você tá comparando as duas coisas, né? Sempre que esses dois forem verdadeiros, somente é que eu vou executar um comando 1, nesse caso aqui. Bom, então é a mesma coisa que eu usar o e, que é o que eu falei para vocês alguns minutos atrás aí, olha. Então, esse caso aqui, olha, esse programa, esse mini, né, esse trecho de programa aqui é equivalente, tá fazendo a mesma coisa. Então, no ponto de vista aí, né, de muitos autores, aí, de muitos programadores, fica bem mais claro fazer dessa forma, tá ok? É uma linha só, olha, visualmente isso daqui fica melhor, né, do que isso daqui, olha. Então, if, expressão A for verdadeira, e, ó, as duas têm que ser verdadeiras. Ele vai executar o comando 1, senão, executa o comando 2, tá? Então, essa forma aqui é uma forma mais visualmente melhor, né, da gente entender, embora para o compilador elas sejam iguais, tá? Então, para o ser humano, né, isso daqui pode ser mais fácil, mas para a máquina as duas coisas fazem coisas semelhantes, tá ok? Aqui eu tenho um exemplo mais completo, tá? Eu vou pedir para vocês, então, copiarem esse daqui, colar lá no compilador, né? Faz um programinha e testa, tá? Mexam nesse programa, né? Mudem aqui, olha, o if. Aqui o if ele tá usando o sinal de maior, olha, tá vendo? Sinal de né? A comparação aqui, olha, entre B e C. O programa ele vai, né, basicamente aqui, ler 3 inteiros e verificar qual que é o maior deles, tá ok? Também é um programinha, né, que aparece aí em concurso, em prova, enfim, né? Então, tentem copiar aqui, colar lá no compilador e mexer, trabalhar, tá? Para ver o que está acontecendo. Basicamente, o programa está comparando 3 inteiros e vendo qual que é o maior deles, ok? Eu vou ficar por aqui hoje, depois no próximo vídeo eu vou explicar para vocês um outro comando
que também faz comparações, o comando switch, mas eu vou deixar para a próxima aula para o vídeo não ficar muito grande.